nós iremos estar refletindo nessa noite, né? Nós já estudamos ele no passado aqui no evento que teve na igreja, né? Que é intimidade com Deus. Nossa maior necessidade é de ter intimidade com Deus. O salmista Davi também ele comentou um pouquinho sobre isso aí, né? E nós vamos ver lá no Salmo 42. Abra a sua Bíblia aí no Salmo 42, verso 1 e 2. Vamos refletir na palavra de Deus aí um pouco mais. Tempos difíceis que nosso coração tem que almejar muito a presença desse Deus. Vou ler o verso 1 e 2 do Salmo 42. Diga assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. O verso 2: a minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? O rei Davi, ele sentiu essa necessidade, né? A alma sedenta dele anelava ali pela palavra de Deus, pela presença do Deus eterno. A minha vida e a vida de cada um de nossos irmãos também, não sei como que está a necessidade, mas com certeza todos nós devemos sentir essa necessidade da presença do Deus vivo em nossas vidas, né? Só que às vezes me vem em mente, meus irmãos, o quê? A palavra de Deus, ela é linda, maravilhosa, mas nós vivemos e tem muitos nossos irmãos que estão dispersos, irmão, e a gente precisa, não sei de como buscar esses nossos irmãos, né? Porque a gente faz uns cultos aí, né? A maioria dos cultos nossos de quarta-feira, né? Alguns têm dificuldade, mas eles não procuram, né? A gente tem 6 pessoas, 7 pessoas, né? Entendeu? E a gente tem, com certeza, uma certa preocupação, né? Por nossos irmãos, né? Será que eles estão realmente buscando esse Deus eterno em suas casas, em suas residências, né? E o rei Davi, ele sentia essa necessidade de buscar. Nós, como meros pecadores, também nós devemos sentir essa necessidade. Se vocês não estiverem ouvindo bem, dá um toque aí para a gente mudar, tá bom? Nós precisamos sentir essa necessidade desse Deus vivo em nossas vidas, né? A maior parte do nosso tema, ele está baseado também lá no livro de Ellen White, né? Que ela escreveu, Caminho a Cristo, né? Ali na página 94 e 93, ela deixa alguns versos ali bem claros para nós, né? E nós iremos acompanhar, refletir um pouco nesses textos que ela escreveu. Lá na página 94 do livro Caminho a Cristo, ela diz assim: o nosso maior privilégio, veja só, os anjos têm prazer em prostrar-se diante de Deus e ficar perto dele. Eles consideram a comunhão com Deus sua maior alegria. Contudo, os habitantes da terra, que tanto precisa de ajuda, que somente Deus pode dar, parecem satisfeitos em andar sem a luz do seu Espírito e a companhia de sua presença. Olha só, irmão, o que é que irmão White, ela descrevendo, ela diz, entendeu? Que parece que o ser humano, ele não tenha esta alegria da presença do Deus vivo. Porque quando nós temos essa alegria do Deus vivo, o que é que nós fazemos? Nós buscamos a Ele. Nós vamos numa reunião, nós procuramos, entendeu? Alimentar o nosso espírito, a nossa fé, a nossa esperança nesse Deus poderoso, né? Mas muitas vezes o inimigo, igual foi colocado a irmã Célia no começo, né? O inimigo, ele é astuto, ele tenta o ser humano de todas as formas. E, infelizmente, nos últimos dias, ele consegue muito êxito, infelizmente, entendeu? Essa é uma realidade que a gente percebe, entendeu? Ouça lá, se a gente estivesse mentindo, que não fosse verdade, às vezes que a gente busca, que a gente pede oração, que não fosse verdade, que nossos irmãos, às vezes, não está firme, não está buscando poderosamente, né, a viver nessa experiência, nessa esperança do Deus eterno. E Ellen White, ela descreveu aqui, entendeu? É o nosso maior privilégio, é de ter o que? Os anjos
ao nosso redor, de Ele nos acompanhar a cada dia. Para isso, nós precisamos o quê? Ouvir também o que Deus tem a falar a cada um de nós, né? Esse é o maior privilégio. Aí vem aqui, o adversário e seus enganos. Ellen White também ela escreveu, ainda continuando na página 94, ela diz assim: as trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. O adversário procura continuamente obstruir o caminho para o trono de misericórdia, para que não tenhamos, por meio da súplica e fé, graça e poder para resistir à tentação. O papel do inimigo, irmão, é esse, é de fazer com que você não tenha vontade de orar, para que você não tenha vontade de participar de uma reunião evangelística, de uma reunião de oração. O inimigo, ele trabalha na sua mente para que pareça alguma coisa, para que você faça na hora da oração, na hora da reunião, entendeu? E ele, infelizmente, ele consegue muito. Por isso que nós precisamos vigiar muito nesses últimos dias, para não dar essas brechas para o inimigo, porque ele está fazendo o máximo possível para enganar os seus filhos, né? Mas em nome de Jesus, que nós possamos abrir os nossos olhos para que venhamos enxergar a grandeza desse Deus poderoso, né? Vamos ver mais um verso lá no livro de Colossenses, capítulo 4. Colossenses, capítulo 4, e o verso é o 2. Tá bom? Colossenses, capítulo 4, e o verso 2. Olha só o que vem, o apóstolo Paulo vem falando ali. Colossenses, isso mesmo, é? Colossenses 4, 2. Vem dizendo assim, Colossenses 4, 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai, o verso 2, 3, né? Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério, sumiu aí? Do mistério de Cristo Jesus. Entendeu? Vigiai. O apóstolo Paulo, ele nos falando aí, para nós estarmos vigiando sempre em oração, para que possamos ser livrar-nos das tentações malignas, né? Agora, outro contexto aqui que Ellen White ela descreveu, agora na página 96 do livro Caminho a Cristo, na página 96. Ela diz assim, conexão direta com o céu. Olha só, por meio da oração sincera, somos ligados com a mente infinita. E pode ser que no momento não tenhamos nenhuma forte evidência de que o rosto de nosso Redentor se inclina sobre nós em compaixão e amor. Mas é isso que realmente acontece. Podemos não sentir seu toque, mas sua mão compassiva e amorosa está sobre nós. Tá vendo, irmão? Pode ser que você não veja, com certeza você não vai ver essa mão, mas você e eu precisamos sentir a mão poderosa desse Deus infinito, através de quando você leve a sua oração a Deus, você leva a sua petição a Deus. Os anjos do céu prostram diante de você, os anjos do céu prostra diante de Deus, melhor dizendo, diante de Deus, para o que interceder através da sua oração, para que chegue ao trono da graça de Deus, né? A nossa conexão direta com Deus, quando buscamos a Deus realmente com amor sincero, os anjos de Deus, ele nos revela o seu grande amor. Com certeza, embora não precisamos de nós ficar dizendo, estou esperando o anjo me revelar para que eu possa mudar de vida. Não, nós temos que mudar de vida agora, que Deus está nos dando essa oportunidade agora, para a gente encontrar essa mudança, né, em nossas vidas. Lá no livro de Romanos ainda, Romanos capítulo 12, volta lá um pouquinho em Romanos de novo, capítulo é o 12.
Romanos 12, chegando lá, Romanos 12, o verso 12 também. Romanos 12, o verso 12. Também diz assim, olha. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Perseverança, meus irmãos, na oração. Paciência, muita paciência e confiança nesse Deus poderoso, porque Ele está contigo. Ele não vai apartar de ti. Se nós segurar firme na sua mão, teremos com certeza a presença desse Deus poderoso em todos os momentos da nossa vida. Esse Deus vai estar guiando eu e você. Ellen White ainda descreve assim. Agora lá na página 97, o valor das reuniões de oração. O valor das reuniões de oração. Vamos ver aqui. O que ela diz, Caminho a Cristo, né? Página 97. Se alguém entrou agora aí. Olha só o que ela diz. A necessidade de diligência na oração. Não deixe nada impedir. Você faça todos os esforços para manter aberta a comunhão entre Jesus e sua própria alma. Procure todas as oportunidades para ir aonde há oração. Costuma ser feita aqueles que realmente estão buscando a comunhão com Deus. Serão vistos na reunião de oração, fiéis em cumprir seu dever, fervorosos e ansiosos por colher todos os benefícios que puderem obter. Aproveitarão cada oportunidade de se colocarem onde podem receber os raios de luz do céu. Irmãos, uma vez eu vi a irmã Célia, ela pregou sobre isso aí, ela falando até um pouquinho lá na frente, na igreja, sobre o território que não é de Deus, entendeu? E quando nós pisamos nesse terreno que não é de Deus, nós não vamos receber esses raios, né? Ela diz aqui, Ellen White, ela descreve aqui, dizendo que a gente colocar num local, numa posição onde vamos o quê? É receber os raios do Deus bendito, a reflexão desse Deus poderoso. Olha só, os raios de luz do céu, né? Os raios de luz do céu, se nós não estiver no local certo, no momento certo, nós não iremos receber, meus irmãos. Misericórdia. Nós precisamos, meus queridos irmãos, buscar verdadeiramente esta comunhão para que não venhamos a perder nenhum ponto dessa comunhão com o céu, né? Que não venhamos a perdê-la, né? Vamos meditar em mais outro versinho lá. Agora lá em Tiago, vai para frente um pouco aí, o livro de Tiago. Tiago, capítulo 5. Vamos lá à frente, Tiago, capítulo 5. E o versinho 11. Tiago 5, 11. Ele vem dizendo assim... Tiago 5:11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassível. Olha só o que o apóstolo Paulo fala, irmão. Para nós, o que vê a experiência de Jó, o que deu a paciência de Jó? No que deu? Ele foi o que? Restituído. Ele sofreu? Sim, claro que ele sofreu, né? Nós também podemos passar por algum sofrimento? Sim, mas o que? Se firme nas mãos do Pai Eterno. Que Jó, ele sofreu amargamente, né? Mas o que? Ele alcançou a vitória através do que? Da sua paciência, entendeu? Pessoas mandando ele abandonar, mandando isso. Muitas vezes pode ser que você e eu possam encontrar pessoas e a desanimar,
Mas não desanima, irmão. Continue firme nessa rocha. Continue firme nas orientações da palavra de Deus. Que Ele tem o poder de nos reverter a nossa história. Entendeu? Por isso que Ele está o quê? Nos guardando, nos protegendo. Entendeu? Ah, quer dizer que Ele não protegeu aquela que perdeu o marido, que perdeu não sei quem, perdeu a esposa. Protegeu sim, né? Claro que protegeu. Né? A Bíblia fala para a gente o que não ignorar, não preocupar com aqueles que descansam, né? Não preocupar, né? Mais um tema aqui, esse agora que está na orientação da criança, né? Agora sobre a família, toda família, temos 8 minutos ainda, toda família deve construir seu altar de oração, reconhecendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se educarem os filhos para viver apenas para esta vida, estes não farão nenhum preparo para a eternidade. Morrerão como viveram, sem Deus, e os pais serão que? Chamados para dar contas pela perdição de seus filhos. Isso aqui é pesado, irmão, olha. Os pais serão chamados para dar contas pela perdição de seus filhos. Pais e mães, vocês precisam buscar a Deus de manhã e à tarde, no altar da família, para que possam aprender e ensinar seus filhos de forma sábia, terna e amorável. Orientação da criança, página 517. É uma grande responsabilidade para nós, irmãos. Entendeu? Ah, João, você não tem mais filho? Tem, praticamente tem. Pequeno, tem um neto, o neto torna filho, né? Marcela sabe disso, né? E outros aí que tem neto também, com certeza, né? Acontece isso aí. A gente apega também, né? Então, que é uma responsabilidade nossa. É a nossa responsabilidade de orientar esses pequenos, de orientar também os nossos filhos, a educar os seus filhos para a eternidade. Porque Deus, ele não vai deixar, não, meu filho está aí, mas graças a Deus está aí, não está na igreja, mas está bem aí. Não está bem, meu irmão, minha irmã. Não pare de interceder, de orar, de clamar a Deus por teus filhos, né? Como nós oramos por todo, mas eu sei que a oração da mãe, Ellen White, ela comenta sobre a oração da mãe para com os seus filhos, né? E nós o que devemos ter esses momentos de orações, né, para com nossos filhos, né? Lá no Salmo 140, Salmo 147, e o versinho 3. Salmo 147, e o verso 3. Vamos refletir ainda neste salmo. 147, o verso é o 3, vem dizendo assim: Sara os de coração quebrantado, eles pensam as feridas, ou seja, cura as feridas. Deus, ele buscava, Jesus Cristo, ele buscava ao Pai em todos os momentos da sua vida. Em alguns momentos ele falava, fique aqui enquanto eu vou ali orar, né? E muitas vezes a gente acha, o ser humano hoje em dia, ele dá-se a entender que ele não precisa muito de buscar a Deus, né? Por isso que as orientações, tanto da palavra de Deus como da escritora, ela deixou que para a gente que buscar esse Deus poderoso enquanto há tempo. Buscar esse Deus em tempo, estamos em tempo de paz? Não. Estamos em tempo de uma pandemia tremenda, pandemia terrível, como foi falado no começo. Mas o que? É tempo de nós estar chegando mais e mais perto desse Deus poderoso, fortalecer a nossa fé, né? Porque a nossa fé, se ela for lá embaixo, se ela não aumentar no conhecimento da palavra de Deus, nos tempos de crise, meus irmãos, nós não vamos suportar, né? É um começo, essa pandemia pode ser um começo,
começo, né? Porque tem muita gente que está sofrendo mais do que eu e do que você, né? Mas o quê? Mais coisas ainda virão, né? E nós precisamos o quê? Das mãos poderosas de Deus, do braço forte desse Deus poderoso, né? Ele é o nosso guia, a nossa salvação, né? Eu não ia ler mais uma passagem, né? Mas ela está bem aqui e eu vou ler ela. Lá no livro de Êxodo, volta lá, essa é a outra que nós vamos refletir. No livro de Êxodo, no capítulo 23, livro de Êxodo, capítulo é o 23, e o versinho é o 25, 23, 25. Diz assim: servirei ao Senhor, vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará o vosso nome, envia um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho. O Senhor Deus, ele faz isso comigo e com você todos os dias, meus irmãos. Muitas vezes nós não conseguimos compreender isso de Deus, né? Mas nós precisamos de quê? De aceitar a vontade de Deus em nossas vidas. Essa é a principal ponto, é o principal ponto para nós nesses dias que estamos vivendo. Não aceitar esse mundo como ele é. Dizer, está bom? Não. Paulo falou, não conformeis com este mundo, com esse século, mas transformai a vossa mente pela renovação da palavra de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, da transformação, né? Eu já fui batizado em 1910, João, entendeu? Já sou transformado há muitos anos. Talvez não, irmão, entendeu? Aquele jovem rico, talvez ele achava que estava fazendo o caminho certo, fazendo a coisa correta. Mas Cristo olha para ele e fala, uma coisa te falta. O pastor Alejandro Bulhon, ele fala que o cristão mais difícil, ele falando dos adventistas, de você dar um conselho para ele, é aquele que está fazendo as coisas na igreja, achando que está fazendo tudo certo, quando no fim não está correto. Quando você vai, às vezes, falar algo, dizer que não está, aí é a mesma coisa você mexer com uma casa de abelha, né? Entendeu? Então, irmãos, sedes imitadores do Pai Eterno, sedes imitadores de Cristo Jesus. Aceite a vontade de Cristo na sua vida, na minha vida. Eu tenho lutas também, como vocês também têm lutas. Nós temos muitas lutas, é diária essas lutas. O inimigo, ele tenta a mim e a você de todas as formas. Mas eu peço em nome de Jesus, irmão, busque a palavra de Deus, né? Busque constantemente a palavra de Deus, o relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus, na sua casa, entendeu? Tem alguns que estão fazendo reavivado. Se você não é muito interessante, comece para você ver como é bom, reavivado por sua palavra. É algo maravilhoso, meus irmãos, entendeu? Você ter um momento que você vê que tem muitos nossos irmãos estão ali no mesmo propósito, entendeu? Busque um momento para estar sós com Deus, fortalecendo a sua fé, e podemos ter certeza que a nossa vida será diferente. Que eu e você venhamos a ter o que? Esta mente, este propósito, né? Esta decisão que eu e você venhamos a tomar de colocar nossas vidas a cada dia, a cada momento diante do altar do Senhor, porque Ele está pronto a nos guiar, a nos ajudar e a nos fortalecer, porque Ele nos ama e esse amor Ele demonstrou na cruz do Calvário. E essa é a minha oração para cada um de nossos irmãos e que Deus abençoe a vida de todos e no final, com certeza, estaremos orando aqui. Que Deus abençoe a todos os nossos amigos e irmãos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém? Amém, amém, João. Obrigado pela mensagem. Com certeza falou o coração de todos nós. Queria que você terminasse aí com oração, João, pode ser? Oração, né? Pode ser, sim. Vamos orar então, agradecer a Deus. Grande Deus, soberano Pai, nosso Criador, muito obrigado, Senhor Deus,
pelo teu amor, teus cuidados, Senhor Deus, em nossas vidas, Senhor Deus. Muito obrigado pela tua proteção, Pai. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos dado, Senhor Deus, sabedoria para que possamos, Senhor Deus, não deixar por meio e motivo nenhum os caminhos do Senhor. Pai Santo, Pai amado, ser com cada um dos teus filhos ouvintes desta noite, Pai. Ser também com aqueles que não participaram por algum motivo, que o Senhor venha abençoar também a vida dele e dela também, ó Pai. Abençoe, Senhor Deus, nosso Pai, os pedidos que foi colocado aqui diante do altar do Senhor. Existe uma esposa, Senhor Deus, que está sofrendo muito, que perdeu o seu esposo, ó Pai. Deus bendito, Deus eterno, carregue essa tua filha, essa nossa irmã nos teus braços, ó Pai. Fortaleça ela, Senhor Deus, em nome de Jesus. Fortaleça aqueles também que não conheceram e também às vezes perderam um querido, um alguém aí, Senhor Deus. Uma irmã Nailza também colocou. Venha fortalecer essa família, venha curar esses teus filhos, ó Pai. Ser com o Antônio, com a Angelita, que foi colocado aqui o pedido diante do altar do Senhor. Ser com o pedido da irmã Sueli também, Pai Santo, Pai amado, e com outros pedidos também. Ser com o Cauê, Senhor Deus. Transforma a vida do Cauê, Senhor Deus. Busque aquele jovem pelo poder do Espírito do Senhor. Ser também com o Evandro, Senhor Deus. Trabalhe na vida dele, Pai Santo, pelo teu poder, pela tua graça. Nos dê uma ótima noite, Senhor. Oramos e agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aleluia, Senhor. Acabou. Amém. Obrigado, João. Boa noite, irmãos. a todos. Amém. Eu que agradeço, Cleison. Boa noite a todos os irmãos.